No princípio, criou Deus os céus e a terra. Havia trevas por toda parte, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o tudo declara ao nada: que haja luz. E separou a luz das trevas. A partir daí, Deus inicia o processo de criação. E dentre as criaturas, ele faz o homem. E essa criatura tinha uma singularidade. Entre todo ser criado, o homem carregava a imagem e a semelhança do Criador e podia se relacionar com ele. Tudo era bom. Tudo era muito bom. Não haviam doenças, guerras, dores e nem morte. Havia harmonia em toda a natureza. Paz. Deus faz árvores boas que serviam para o homem como alimento. Mas dentre todas as árvores, havia uma, ao qual o homem não poderia comer. Até então, tudo que era bom ou mal era definido por Deus. Mas, por um momento, aqueles ao qual Deus criou a sua própria imagem e semelhança, deram ouvido à mais astuta das criaturas, a serpente. Em um ato de rebelião, homem e mulher comem do fruto proibido, que não lhes era permitido comer. Então, os seus olhos se abriram, e logo toda a humanidade se tornou cega. Que paradoxo! Agora o pecado entra em cena, devastando todo o equilíbrio perfeito da criação. E mais uma vez, o mundo se encontra em trevas. Os limites postos por Deus não são maldade. Pelo contrário, são proteção. Ele sabia o que aconteceria, por isso disse: no dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Agora tudo era escuridão. Por um só homem entrou o pecado, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A partir daí, uma grande queda afeta a humanidade. Agora a escuridão não era externa, como no princípio, mas estava por toda parte, dentro de cada indivíduo. As pessoas agora fazem suas próprias escolhas, sem se importar se isso ou aquilo era agradável aos olhos do Criador, fazendo suas decisões segundo o que lhes parecia bom. O homem decide ser o seu próprio Deus. A partir daí, gerações se passam, estações mudam e cada vez mais a humanidade se afasta de Deus. E quanto mais distantes, mais corruptos, mais mortes, mais pestes, violência, fome, tudo porque o homem decidiu traçar o seu próprio destino sem Deus. Trevas e mais trevas. Mas algo aconteceu. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O Pai das luzes entrega o seu Filho. Sendo ele Deus, se esvaziou, assumindo forma de homem, nascido de mulher, vivendo sob a lei,
a fim de resgatar os que estavam sob a lei. Ele é a palavra em carne, a profecia que tomou forma. As palavras ainda ecoavam: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não podem a derrotar. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Emanuel, Deus conosco. Ele era o descendente de Davi, o herdeiro do trono, filho de Abraão, filho de Deus. Mas veio como servo, pregou aos pobres, curou os doentes, libertou os oprimidos, comeu com prostitutas, publicanos e pecadores. Porém, nele mesmo não havia falha alguma. Enquanto muitos esperavam um Messias poderoso e rico, vem o Salvador, humilde, como filho de um carpinteiro. Poderia vir algo bom de Nazaré? O servo sofredor, familiarizado com a dor, um justo no lugar dos injustos, o santo no lugar dos pecadores. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro meio para o homem se aproximar de Deus sem ser através dele. E mais que isso, ele ressalta o desejo de Deus de não ser só um Senhor distante dos homens, mas um Pai presente, como um Deus relacional, assim como era no Éden, antes do pecado. Filho de Deus? Pensavam, que heresia! Como pode esse Galileu pensar assim? Mas, por mais que ele fosse humilhado pelos homens, ele decidiu morrer por eles. Ele enfrentou as suas acusações, tomou sobre si as suas enfermidades, as suas chagas, a sua condenação, a sua cruz. Agora se via o Filho de Deus, arrastando madeiro pesado até o topo do monte, ferido, mas não reclamou, ensanguentado e cheio de dores. Em meio à sua dor teve sede, na sua sede lhe deram vinagre. Naquele momento ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Perdoou os pecados do mundo, declarou: está consumado. Suspirou e entregou sua alma na morte. E mais uma vez houveram trevas. O sol em protesto se recusou a brilhar. A terra, em tristeza, gemia em tremores. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Agora estava o corpo do Filho, sem movimentos, sem vida. Parecia que a esperança estava morta. A ousadia dos seus discípulos dava lugar ao medo da perseguição. Arrazoavam entre si: se mataram nosso mestre, o que não farão conosco? Mas ele havia dito: destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele falava do seu próprio corpo.
Após 3 dias, o sepulcro se abre. O corpo não está mais lá. As mulheres o procuram, mas não o encontram. Então ouvem: por que procuras entre os mortos quem está vivo? Sim, o cordeiro foi morto, mas ressurgiu como um leão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus está vivo. As trevas não o derrotaram. Agora a luz do mundo diz aos seus seguidores, que tinham trevas em si: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens. Hoje, Deus quer transformar as suas trevas em luz, a sua tristeza em alegria. Ele quer te dar a paz que excede a todo entendimento. Ele só te faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se fosse necessário repetir tudo novamente, ele o faria, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.